Assim, vamos dar mais uma vez início ao nosso Evangelho. Hoje, contamos com a presença da nossa querida Elizabeth. Ela já é participante da nossa casa, já esteve conosco várias vezes, vai continuar estando, né, Elizabeth? A Elizabeth tem muita experiência no trabalho da doutrina espírita, não é mesmo? Depois eu gostaria até que você contasse um pouquinho. Não, tem sim. Estuda bastante a respeito, ministra curso, é verdade ou não é? Isso, então. Então, é para nós realmente uma grande satisfação contar com a presença, com o conhecimento da Elizabeth, mais uma vez aqui para a gente. E todos nós temos, assim, sempre que refletir que todos os ensinamentos são aqueles que Jesus já falou para a gente, que estão no Evangelho e que cada vez que a gente vem a uma casa como essa, o que nós estamos pretendendo é conseguir introjetar esse ensinamento de Jesus e praticarmos enquanto espíritos em evolução. Né? E hoje o tema que a Elizabeth vai nos desenvolver é realmente uma coisa para a gente pensar bastante, não é mesmo? Todos estamos encarnados, posto que agora aqui estamos no corpo físico, mas todos sabemos que vamos desencarnar, não é? Então, nossa verdadeira vida está na nossa pátria espiritual, pois somos espíritos eternos. E aqui estamos fazendo um aprendizado, mas a nossa vida aqui é passageira. E aí, o que a Elizabeth vai nos trazer hoje é o tema que a gente vai precisar prestar muita atenção, porque como é que vamos desencarnar? Como estaremos ao desencarnar? E ao estarmos desencarnados na verdadeira pátria, né, Elizabeth? Nós vamos estar de bem ou nós vamos estar, entre aspas, de mal? Tanto com aqueles que deixamos aqui, né? Como com aqueles que talvez estejam conosco lá na mesma sintonia. Enfim, então, a Elizabeth vai nos auxiliar a nos esclarecermos sobre isso, para nós refletirmos bem a respeito da vida, também de quando estamos desencarnados, não é mesmo? É isso. Então, agora, para nós darmos a palavra para ela iniciar para nós a palestra, vamos antes fazer nossa prece, né? Então, vamos por alguns momentos procurando fazer aquele nosso recolhimento interior, no sentido de deixar nossa mente totalmente conectada com a finalidade para a qual estamos aqui. Então, nós vamos procurando serenar nossos pensamentos. À medida que serenamos nossos pensamentos, vamos também procurando harmonizar nosso corpo físico, respirando mais calma e profundamente. E à medida que harmonizamos nosso corpo físico e nossa mente, vamos ficando mais sintonizados com toda a equipe do Hospital Espiritual. Os benfeitores espirituais, já com muito tempo de antecedência, prepararam o ambiente para nos receber, nos recepcionaram no portal de entrada
Então, todos nós encarnados e os irmãos desencarnados já estamos recebendo a assistência necessária a cada um. E é assim que nós vamos então ficando mais sintonizados com essa vibração. A vibração do ambiente é de paz, de harmonia, e dessa forma nós vamos elevando nosso padrão vibracional, nossos pensamentos para a nossa oração. Todos juntos, nós encarnados, os benfeitores espirituais, vamos nesse momento levando os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Criador. Levando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Jesus é luz. E é assim que nós vamos fazendo aquela nossa prece íntima, que seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do coração. Então, façamos a nossa prece interior. Humildemente pedimos aos mentores da casa, que possam estar nos envolvendo, para que todo o ensinamento de hoje esclareça nosso espírito, nos auxiliando em nossa evolução. Que os mentores envolvam, então, nossa companheira, a Elizabeth. Eu que agradeço tanto a generosidade, porque, na verdade, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, a única coisa que a gente descobre é que a gente não sabe nada, né? Que a gente precisa estudar e aprender e tal. Mas é sempre um prazer poder vir aqui e dividir um pouco o que a gente consegue entender disso, né? Então, apresento um dos meus mestres, né? Jesus. E é ele que nos acolhe sempre, né? Em qualquer lugar que a gente vá com o coração limpo e com o desejo de amor e de paz, ele vai estar lá esperando sempre a gente, né? Então, isso está meio funcionando, meio não funcionando, então vamos aqui na mão mesmo, né? Então, nós, seres humanos, somos os nossos próprios inimigos. Eu acho que vocês já ouviram bastante isso, né? É difícil a gente reconhecer isso, mas é a pura verdade. E por que a gente diz isso, né? Porque, assim, nós estamos numa longa caminhada, uma jornada rumo à evolução. Todos nós fomos destinados a evoluir, a sermos espíritos de luz. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um levando a sua história. Então, ora estamos encarnados, como agora, ora estamos desencarnados. Tanto quando estamos nesse momento encarnado, nós despertamos afeto e desafeto nas pessoas que estão à nossa volta, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, porque existem pessoas que gostam da gente e tem gente que não vai gostar, e a gente simplesmente não fez nada, porque não bate, né? Aquela coisa de não rolou o clima. Isso acontece nesse espaço e também no espaço de desencarnados. Nós levamos o registro de todas as nossas conquistas em cada jornada que a gente tem. Então, nós levamos para os nossos caminhos, sejam eles na matéria, sejam eles fora da matéria, tudo isso. E não é porque a gente passou para o lado dos desencarnados que sumiu, que desapareceu.
que a gente vira anjo, né? Só porque está no mundo espiritual, né? Doce ilusão. Não, né? Não. Há muito trabalho aqui e muito trabalho lá. E nós somos seres de energia, né? Eu sempre falo nos encontros que eu tenho oportunidade de falar, lembrando do professor de química que eu tinha e de física, que fazia a gente passar o pente na cabeça e pôr nos papeizinhos que atrai, né? Ele fala, tá vendo? Nós somos seres de energia, né? E a gente não consegue dimensionar o que essa energia pode fazer com a gente e com o outro e no ambiente. Então, quando fala, vamos vibrar, vamos fazer conexão com o plano espiritual, a gente está falando disso. Vamos regular a nossa energia. Vamos nos conectar com energias mais positivas. Vamos criar uma ambiência mais produtiva. Então, nós, seres humanos, somos inimigos de nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos a ideia do que a gente produz, do que o nosso organismo produz e do que é capaz de produzir, principalmente o nosso pensamento, o nosso cérebro. Então, olha lá, por instinto, nós enxergamos no outro o que desconhecemos ou que negamos em nós mesmos. Então, é muito mais fácil ver no outro o que a gente não gosta do que reconhecer que aquilo nos incomoda. E por que nos incomoda? Porque mexe com algum núcleo da gente. Porque encontrou um reflexo na gente. Mas a gente prefere jogar isso para o outro. É sempre assim, né? O outro é mais culpado do que a gente. Então, olha lá. Nós carregamos em nós mesmos a nossa própria sombra. Por isso que é tão difícil olhar para a gente. Por isso que é tão difícil reconhecer os nossos defeitos. Porque isso é a nossa sombra. Nós preferimos aquilo que a gente mostra. Vamos lá, a gente arruma o cabelo, a gente se veste, né? Mas interiormente, o que passa nas mentes da gente, até a gente desconhece. Então, o modo como consideramos ou julgamos os fatos que ocorrem à nossa volta será determinante para a construção e a constituição dos nossos sistemas de valor. O que é sistema de valor? O que é a ciência ética? São os nossos valores de respeito, amizade, solidariedade, compaixão. Coisas que a gente gosta, muitas vezes, de receber, mas que a gente, às vezes, não identifica, que a gente não pratica para com o outro. Se eu não pratico para com o outro, o que eu vou receber do outro não vai ser necessariamente o que eu espero. Sabe aquilo de eu planto uma coisa e espero colher outras? Então, se eu planto espinhos, eu não vou esperar colher só rosas. Por isso que a gente fala, é inimigo de si mesmo. Porque o que você está plantando? O que você está cultivando ao seu redor? Então, vamos prestar atenção em que tipo de valor que a gente elege para nos acompanhar. Aqui tem uma amostra de sensações comuns a todos nós, né? Eu acredito que não haja ninguém nessa sala que não sentiu ódio. A gente não gosta. E a gente aprende que não é legal ter ódio. Mas nós temos. Não é legal ter raiva, mas a gente tem. Não é legal ficar desesperado, mas a gente fica. Somos humanos, somos seres em desenvolvimento. O fato de irmos e voltarmos em jornadas é para o nosso aprimoramento. Então, esses sentimentos, além de trazer problemas orgânicos para a nossa matéria, para o nosso corpo físico, ele também é registrado no nosso espírito. Ele também produz energias que nos envolve e que envolve o outro. E esta energia, muitas vezes, atrai. Então, quando fala, olha, nós estamos aqui entre vários irmãos encarnados e desencarnados. E os que vão, como a gente faz aqui, né? Sento eu, alguém que me acompanhou, meu marido, um colega, um amigo, a gente escolhe um pouco ali, não é assim?
desencarnado também escolhe. Ele também se sente atraído. Então, o que você emanar, você vai atrair companheiros com você, companheiras com você. Então, com quem você quer caminhar? A gente escolhe o que a gente estiver enxergando. Mas e o que eu não estou enxergando? E que está comigo? Porque eu estou atraindo. Diretamente ou indiretamente. Diretamente, quando eu venho aqui e falo, olha, eu estou vigiando meus pensamentos, estou vigiando a minha energia, estou tentando me manter tranquila, calma, estou tentando eliminar não, porque a gente não consegue eliminar. Mas eu estou tentando deixar que essas coisas passem por mim sem que eu seja reativo. Ou seja, eu sinto ódio, mas eu não vou praticar esse ódio para com a pessoa. Eu sinto raiva, mas eu não vou praticar essa raiva com a pessoa. Eu identifico que eu estou com raiva, isso provocou um sentimento ruim em mim. Eu sei que isso não é legal, que isso não faz bem para este corpo, que é a casa do meu espírito e que eu devo a ele respeito, carinho e cuidados. E para a minha alma, porque o espírito, quando está encarnado, a gente chama de alma. Né? E para a minha alma, que espero que quando desencarne, possa levar coisas boas também. Então, a gente deve vigiar esses sentimentos e tentar trazer para eles, né, para dentro da gente, sentimentos que possam trazer uma harmonia melhor. Então, nosso maior desafio é esse aí. Vencer não é ganhar do outro. Vencer não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores. As nossas má tendências, que todos nós nascemos com elas, porque nós nascemos ignorantes, como uma criança. Uma criança morde, uma criança chuta, uma criança berra, né? Mas por quê? Porque ela ainda não tem linguagem, ela ainda não sabe comunicar-se, ela ainda não aprendeu. Quando ela aprende, ela vai mudando de comportamento. Nós também. Quando nós aprendermos a dominar as nossas tendências, as nossas más tendências, nós vamos estar evoluindo espiritualmente. É a própria realização do ser, ou seja, da gente aprender a ser, diminuindo a necessidade de ter. Uma cena onde a gente se desespera, onde em muitos momentos na vida a gente fica para baixo, literalmente para baixo, e toda vez que eu me encontro desta forma, eu inclusive estou olhando para algo mais limitado, mais fechado, mas sem saída. Por isso que a gente tem a terminologia de céu e inferno, né? Onde é tudo mais trevoso, mais escuro, e o céu onde a gente vê mais possibilidades, mais luz, mais dimensão de realização. Então, toda vez que a gente se permite, né, e não é fácil, eu trabalho inclusive com isso, de tentar evitar essas angústias, essas coisas que nos levam para baixo, exatamente porque essas posições fazem com que pessoas desencarnadas, desafetos nossos, ou espíritos ainda ignorantes que estão, se aproximem da gente e botem mais peso aqui, que torne mais difícil nossa caminhada. Assim como a gente pode andar pela rua e de repente ver uma pessoa que a gente nunca viu e que vai querer tirar alguma coisa da gente, pegar alguma coisa da gente ou nos machucar, no universo de desencarnados também há espíritos que esperam essas oportunidades, mas que é a nossa energia que vai determinar se eles vão conseguir se aproximar da gente ou não. Então, situações como nos sentir culpados, oprimidos, faz com que tudo isso sobrecarregue o nosso pensamento e desgaste a nossa energia.
Estou falando muito de energia. Então, o que é energia, Elizabeth? A gente, às vezes, fala de fluido também, né? Ou seja, o que emana da gente e que não é perceptível, não é visível. Então, a energia é a capacidade de produzir trabalho ou produzir uma ação, podendo tomar as mais variadas formas. Então, a energia ganha forma. Esta cadeira existe porque alguém pensou nessa cadeira. O pensamento era energia. Ele ganhou forma. O meu desejo de conquista vai ganhando forma, porque eu vou a caminho, eu vou na busca, eu vou tentando alcançar. Então, ela pode ter forma mecânica, calórica, química, magnética, radiante, nuclear e várias outras formas de energia, como a luz, a energia. Nossa, Beth, vem da água, e olha o que transformou. Então, veja bem, o passe que nós vamos receber, energia. A vibração, energia. Todos nós aqui estamos produzindo energia nesse momento. Os que estão conseguindo ficar aqui agora, estão em sintonia com uma energia que não é a minha. É a energia deste local, desta casa. E dos passistas que estão lá se preparando já e trazendo toda uma cúpula de energia espiritual para nos abençoar, para nos acolher, para promover curas, para promover, inclusive, tranquilidade e serenidade. Então, a energia ela está presente ao nosso redor. A energia não se cria nem se destrói, ela apenas se transforma. Nós somos frutos de uma energia e nós vamos virar energia. O espírito, ele é energia. A energia, uma das concretudes da energia, é o pensamento. É a canalização de uma energia. O espírito tem uma força eterna de propriedades inimagináveis. Nós não temos ideia do que o nosso cérebro é capaz. Portanto, do que o pensamento é capaz, do que o espírito é capaz. No Evangelho segundo o Espiritismo, em vários momentos nós vamos ler que não há ainda palavras, não há ainda equipamentos, não há ainda expressões que nós conseguimos alcançar. Porque a gente ainda está muito ignorante, né? Como Jesus dizia nas suas parábolas, ele dizia, cada coisa ao seu tempo. Tanto que ele falava, as parábolas tinham a ver com situações da época dele, e 2026 anos depois a gente lê e fala assim, olha que sentido que tem isso. Agora eu compreendo isso. Agora eu estou pronto para isso. Então, nós pouco conhecemos a nossa capacidade de pensamento. Ele, qual uma corrente, é uma energia que no homem concentrado, o homem que consegue focar, o homem que eu digo aqui é ser humano, cada pessoa que consegue concentrar o seu pensamento, ele cria uma mente criadora, cresce, formando resíduos de magnetismo que dilatará o fluxo, fazendo a energia mental alcançar seu maior valor. Seria algo assim como a elevação da voltagem num gerador elétrico até a saturação. Ou seja, o poder da mente é muito grande, mas nós somos distraídos. Nós parecemos crianças com transtorno de atenção. A maioria de nós não consegue ficar mais de 5 minutos prestando atenção numa coisa, mas assim, vocês estão me ouvindo. Pelo olhar de vocês, vocês estão atentos. Mas, na cabecinha de cada um está produzindo um monte de coisas. Ou seja, a gente não consegue parar e prestar atenção, a gente não consegue focar. E quando a gente consegue focar, a gente consegue projetar essa energia que a gente tem dentro da gente. Segundo os objetivos, ou seja, a intenção,
buscada pelo pensador, pelo ser que está pensando e focando, a energia mental alcançará ponto máximo e se dirigirá à sua realização. Então, assim, uma das frases do Espiritismo é orai e vigiai. Por quê? Porque os nossos pensamentos produzem ações. Principalmente porque, como nós somos seres falantes, a gente tem muito hábito de pensar e falar, né? Difícil a gente só pensar e guardar, né? A gente pensa e fala. Quando você fala, cria uma reação no outro. E aí tem hora que a gente não gosta dessa reação. Mas a gente não consegue perceber que é a lei de ação e reação que vai acontecendo. Então, a energia do pensamento cria formas admiráveis. Alimenta uma gama de coisas precedentes. Ou seja, o que a gente faz sem perceber, mas que quando a gente recebe, a gente pode não gostar. Por isso que é importante aprender a ter domínio sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos. E para a gente aprender a ter domínio sobre pensamentos e sentimentos, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se reconhecer. A gente tem que saber, eu gosto disso, eu não gosto disso. Olha, eu ainda tenho esse hábito. Olha, eu ainda faço deste jeito. O que isso pode me trazer de reflexo? O que isso pode me trazer de ganho e o que isso pode me trazer de prejuízo. E prejuízo não só neste momento presente, mas prejuízo que eu vou carregar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito apegada à matéria. O que isso pode me trazer de prejuízo? O que isso pode me trazer de sofrimento se eu for uma pessoa muito apegada à matéria? De repente vem uma enchente e leva tudo que eu tenho. Como é que eu me sinto se eu sou muito presa à matéria? Se eu sou muito dependente de um ser amado? Porque muitos de nós a gente não consegue conceber a ideia, por exemplo, de perder um filho. De perder um marido que a gente convive há 40 anos. Somos capazes de superar isso? Somos. Porque nós nascemos sozinhos. E vamos partir sozinhos, mesmo que seja numa morte coletiva. Cada um de nós vai ter o seu caminho. Então, é importante a gente aprender a se conhecer e a fazer escolhas mais conscientes do que eu quero e do que eu espero para mim no futuro. E eu não estou dizendo só da vida eterna, do futuro espiritual. Eu estou falando do aqui e agora, que faz parte da minha história, que vai acontecer lá na frente. Que eu carrego da minha reencarnação passada. E que vai me acompanhar nos diversos corpos que a gente tem na minha vida futura. Então, tem muitas questões, a gente fala no Espiritismo, que a gente vem ou pelo amor ou pela dor. Né? Pelo amor é porque eu me identifiquei com a doutrina, porque Cristo é o mestre para mim, porque eu gosto, eu me sinto bem, me traz serenidade, tranquilidade. E pela dor é quando eu estou num sofrimento. E a gente não consegue entender que Jesus Cristo não castiga. Ele só deixa a gente receber a consequência dos nossos atos. Porque ele nos deu livre-arbítrio. Então, mas eu que pedi isso, fui eu que pedi isso. Eu que pedi para ter tanto sofrimento assim na vida, foi. Porque lá, quando eu estava na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, eu, junto com os mentores, junto com toda uma cúpula de espíritos que estavam para me auxiliar, me fizeram refletir e ver que para eu me aprimorar,
eu precisava deste caminho. Eu costumo dizer para as pessoas que se eu dirigisse um caminhão, eu estava presa. Porque como eu sou impaciente no trânsito, eu ia empurrar todos os carros na frente. Então, eu não tenho habilitação e não vou conseguir ter, porque isso só vai atrasar a minha caminhada espiritual. Então, é importante a gente perceber de que, assim, isso tudo é fruto de instrumentos para me ajudar na minha evolução espiritual. Essa cena é comum, no sentido de que, assim, vocês já ouviram a história do olho gordo que seca a pimenteira? Né? Há muita sabedoria nos ditados populares. Às vezes a gente não conhece como é que eles surgiram, mas existem muita sabedoria. E quando se fala assim, né, é por causa disso. Essa expressão aqui mostra a expressão de uma pessoa que está brava, com raiva, não é verdade? Ela está emanando energias positivas para cá? Obviamente que não. E o ambiente sente isso? Sente. Criança sente isso? Sente. Animal sente isso? Sente. Plantas sente isso? Sente. E às vezes a pessoa olha, ela tem inveja. Né? Inveja do que você conseguiu. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um programa na TV e a pessoa estava contando uma parábola que tinha um vagalume que estava de boa ali no vagalume, né, passeando à noite. Hoje em dia a gente não vê nem vagalume, né? Quando eu era criança tinha muito vagalume. Era uma beleza o vagalume. E aí, assim, o vagalume estava ali de boa, tal, não sei o que lá, de repente surgiu uma serpente, olhou para o vagalume e começou a correr atrás do vagalume. E o vagalume corria, a serpente atrás dele, e a serpente vindo, e ele correndo. Chegou uma hora, ele cansou, virou para a serpente e disse assim, mas o que eu te fiz? E a serpente disse para ele, você brilha. Então, algumas pessoas, o comportamento das outras incomoda, o jeito de falar incomoda, às vezes o jeito de vestir, às vezes os gestos. Eu já conheci pessoas que, quando a gente chamava de senhora, ficava bravo. Eu não sou senhora, a senhora está no céu. Mas eu fui educada respeitando as pessoas, chamando de senhora. Não é verdade? Então, assim, existe uma série de coisas que provocam no outro sentimentos ruins. Por isso que eu falei, conscientemente ou inconscientemente. Aqui, conscientemente, a gente percebe. Mas muitas pessoas, por não se conhecer, elas não identificam o que ela está projetando no outro. E assim como o poeta fala para a gente que fica perfume na mão de quem oferece flores, também fica energia ruim em quem projeta energia ruim. Porque essa energia está saindo daqui de dentro. Então está indo para cá, mas a toxina está aqui também. E é isso que acontece no nosso organismo. E isso é fonte de vários adoecimentos. Cânceres, né? Gastrite, úlceras, problemas no pâncreas. E hoje em dia o boom da saúde mental está lá em cima, né? Depressão, ansiedade, é adoecimento por conta das emoções, das sensações. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência. E eu estou chamando de malevolência aqui não só maldades. Eu estou me referindo a que eles manifestam as suas má tendências se identificando com os encarnados. Então, desencarnados podem produzir impactos em desencarnados, assim como encarnados em encarnados, assim como desencarnados em encarnados. E encarnados em desencarnados. Porque, por exemplo, eu era muito presa a uma pessoa que eu amava muito. Eu não consigo elaborar esse luto.
Eu não consigo me despreender dessa perda, dessa angústia. Eu fico presa nessa situação e o outro espírito fica preso nisso, principalmente se era recíproco esse amor. Então ficamos nós dois presos num círculo, né, de lamento. Eu não sigo, porque se eu fiquei é porque eu tenho uma jornada ainda para continuar. Eu não sigo e nem ele pode seguir, porque quando desencarna também tem um caminho a seguir. Então nós ficamos presos naquele momento, naquela angústia. Poxa, Elizabeth, mas luto é uma coisa difícil. Verdade? Claro que é. Também já perdi, também elaboro lutos. Também sofro esses processos. Por isso que a gente busca ajuda em religiosidade, em conforto, em crenças que vão mostrar para a gente que, olha, a dor é passageira. É só um momento de separação, é uma transição. Então, o mundo invisível, ou seja, os desencarnados, eles se manifestam e podem se manifestar de formas tão intensas que podem causar obsessões e subjugações. Elizabeth, o que é isso? A pessoa fica dominada pela manifestação de um desencarnado. A pessoa perde a noção. Muitas dessas pessoas foram parar no Juqueri. Muitas dessas pessoas desenvolveram loucura, porque elas perdem a noção de quem é a pessoa, a noção de realidade. Qualquer coisa perturba, qualquer coisa angustia, se a gente não centrar e se a gente não voltar por aqui agora. Hoje em dia a gente vê muito na internet exercícios de concentração, de aqui e agora, esteja presente no seu momento, se perceba neste momento. Não esteja aqui já querendo ir lá tomar o passe e ir embora para casa porque eu estou cansada, porque o dia foi tal, então sei o que lá. Veja bem, você não está nem aqui, você não está nem lá e você não está nem na sua casa. Você está voando, você está fora de si, você está fora de órbita. Então, segura, se centre. Com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 6, que é o tema que eu estou trabalhando hoje, por conta de que hoje é o dia do Evangelho. Então, veja bem, a gente pode estar andando de braço dado com alguns espíritos, sem a gente saber com quem a gente está andando. Sabe aquela história de dormindo com o inimigo? Que às vezes até materialmente acontece? Imaterialmente também acontece. Então, quando a gente fala, ore e vigie, cuide dos seus pensamentos, procure ouvir boa música, procure fazer boa leitura, procure estar sempre em sintonia de paz e serenidade, é porque isso cria um escudo protetor que evita esses adoecimentos. Porque pessoas que acabam sendo obsediadas ou subjugadas, elas adoecem. E adoecem quem está ao seu redor. Assim como boa alimentação, assim como uma série de situações fortalece o nosso organismo, o cuidado com o nosso espírito é fundamental. Então, cuidado com o que você pensa, aprenda a lidar com as suas angústias, aprenda a lidar com os seus medos, reconheça os seus medos, cuidado com o que sai da sua boca, que também a palavra é uma energia forte, cuidado com as influências, ore, pratique a paz do espírito. O sono, ele é um remédio excelente para o corpo físico e no sonho o nosso espírito se projeta e ele pode ir para lugares onde ele aprenda coisas importantes e nos ajude no dia a dia
E ele pode ir para lugares que tragam energias ruins também. Então, a qualidade do sono é fundamental para a nossa vida, material e espiritual. Jesus, como bem disse a Mércia no início, é a nossa luz, é a energia espiritual que vitaliza os seres humanos. Então, esteja sempre de mão dadas com Jesus. Toda vez que você se vê num aperto, ele estará lá contigo. Jesus recomenda, se alguém nos bater na face direita, lhe apresente também a outra. Isso não quer dizer que você vira para dar aqui. Não é isso. O que ele quer dizer é assim, não pague o mal com o mal. Se receber uma provocação, não devolva a provocação. Corte esse vínculo. Se você é provocado e você responde à provocação, vai formando um círculo. Então, corte isso. É isso que ele quis dizer quando diz, dá outra face, faça diferente, seja diferente. Primeiro, dome suas paixões animais, ou seja, o que a gente estava falando, né? Nós ainda somos mais animais do que humanos, por isso que hoje em dia a gente fala em humanização. Não alimente o ódio, nem a inveja, nem os ciúmes, nem o orgulho. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, a caridade. Não ligue as coisas desse mundo, não dê às coisas desse mundo tanta importância. Nós só estamos de passagem aqui. Mesmo que dure 90 anos, essa é uma fração de segundos para a eternidade. Em seguida, ame os vossos inimigos. Ore pelos vossos inimigos. Use a benevolência tanto para os inimigos encarnados quanto aos desencarnados. Beth, mas é duro a gente amar inimigo, hein? Nós não estamos dizendo para ficar amiguinho. Nós estamos dizendo para não entrar na sintonia do outro. Se o outro não lhe quer bem, se o outro ainda não entendeu que esse não é o caminho, não sintonize com ele. Deixa para lá, segue o seu caminho, faça a sua escolha, faça outras escolhas. A maldade é um estado de imperfeição temporária. Todos os espíritos, inclusive os nossos, claro, estamos aqui para sermos evoluídos, para nos tornarmos espíritos mais perfeitos. Cada boa ação que você pratica é uma luz, olha que interessante isso. É uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Então, lembrando lá da frase que eu coloquei, que nós somos os nossos inimigos, nós temos a capacidade de sermos os nossos maiores amigos, iluminar a nossa jornada. Quando alguém te magoa, você tem duas opções. Se vingar e ser feliz por alguns minutos, ter prazer, aquele gozo, né, de que eu descontei, ou perdoar e ser feliz a vida inteira, deixar para lá e seguir seu caminho. Porque aquilo é uma provocação, é uma prova para ver qual é a sua escolha, qual é a sua decisão frente ao livre-arbítrio. Então, conscientize-se de que somos seres de energia. Produzimos energia. E essa energia vai modificar o nosso ambiente. Que ambiente você quer ter? Ele pode lhe proteger, transformar um escudo onde você se sente apoiado, onde você se sente em condições de seguir. Ele faz não só de você alguém protegido, mas ele projeta a todas as pessoas ao seu redor. Então, aquelas frases que a gente acha que é feita, de que assim, quer mudar o mundo? Começa por você, não pelo outro. É você que vai trazer esse reflexo. É você que vai promover essa mudança. Inclusive de curas, inclusive de união. A alma sabe sempre o que fazer para se curar. O desafio é conseguir silenciar a mente para poder ouvi-la. A cura está em cada um de nós. É que a gente ainda não consegue
se concentrar o suficiente. Então, a gente vem a essa casa buscar essa energia. A gente vem a essa casa buscar essa fonte de amor e essa fonte de paz. E é com isso que eu espero deixar todos vocês nessa noite. Para quem interessar, quem for esperar o passe aqui, porque cada um vai ter a nossa vez, está aí uma prece de serenidade para que a gente vá treinando a fazer isso no nosso interior. Obrigada por ter me ouvido. Boa noite.